Queridos, vamos para a nossa parte 2 agora da aula de gestão democrática. Tá? E nessa aula aqui eu quero falar um pouco sobre os espaços de gestão democrática. Então a gente vai falar sobre os espaços. Bem, não existe, vamos dizer assim, uma definição exata de quais são esses espaços, né? Podem ser vários, a escola pode inovar, pode criar a construção de espaços em que haja uma reunião de pessoas para organização e para discussão daquilo que acontece na escola é fundamental e tem tudo a ver com a gestão escolar democrático-participativa. Agora, nós temos no dia a dia da escola, principalmente no Brasil, aqueles espaços que são mais comuns e que existem em praticamente todas as escolas. Alguns funcionam, outros não funcionam, outros às vezes ainda não foram organizados, estruturados. E um deles, que é fundamental, é o conselho escolar. Então, vamos lá, conselho escolar. Existem pelo menos 3 tipos de conselho. Você pode chegar a encontrar o conselho de educação, que normalmente é um órgão externo à escola, que faz parte do sistema educacional. Então, dentro da Secretaria Municipal de determinado município, é possível que exista um conselho de educação ali. Da mesma forma que existe o Conselho Nacional de Educação, que auxilia o MEC nas políticas educacionais no Brasil. Então, eu vejo que ele está fora da escola, ele faz parte de um macroambiente, de um sistema educacional. Existe o conselho de classe, que a gente vai ver em seguida, e o conselho escolar. O conselho de classe e o conselho escolar que estão dentro da escola, né? Agora, eu pergunto, para que existe um conselho escolar? Para que criar um conselho escolar? Ora, para debater. É um conselho escolar, a grande razão dele existir é isso aqui, para proporcionar o debate, para se debater alguma coisa. Situações que envolvem a escola, né, para se debater. Esse conselho escolar, ele tem funções que são bem claras, né? As funções. Então, CDF tem função consultiva, tem função deliberativa e tem função fiscal. Com relação aos participantes, ele vai reunir, com relação à participação, ele vai unir os representantes das mais variadas esferas da escola. Então, é um órgão colegiado, tá? Vou colocar aqui entre parênteses, é colegiado, logo reúne representantes dos outros grupos que estão na escola. Então, ele vai reunir aqui representantes dos pais, dos professores, dos alunos, dos funcionários, representantes do funcionário, quando eu falo, pessoal das merendeiras, da secretaria, tá? Então, etc. E ele é presidido, e é importante que se deixe claro aqui, que é presidido pelo diretor. Agora, o diretor não é mais importante do que ninguém aqui, tá? Ele não é aquele centralizador nem de funções, nem de importância, nem de nada. A importância do diretor nessa presidência é porque é a visão que o diretor tem da escola, das questões pedagógicas. Então, o que acontece? Quando vai se discutir alguma coisa, os exemplos mais variados podem ser discutidos, né? Tudo que diz respeito à educação, à escola, parte de infraestrutura e tudo mais. Mas vamos supor que seja uma questão bem polêmica. Por exemplo, um professor que não vai dar aula, ou um professor que cometeu uma indisciplina. O diretor, normalmente, ele é responsável por explicar o caso aos pais, orientar, explicar o caso aos pais, aos alunos, muitas vezes aos funcionários. Questões educacionais, questões burocráticas, que muitas vezes
essas pessoas não entendem, essas pessoas não compreendem, não é? Então, o diretor tem esse papel que eu acho muito importante. Ele é um mediador, ele é um orientador dentro do conselho, ele tem esse papel de, olha, nós vamos decidir isso, nós vamos falar sobre isso, então nós vamos falar sobre a possível dispensa de um professor, ou nós vamos falar sobre a necessidade de contratação, ou nós vamos falar sobre uma reforma, ou vamos falar sobre uma questão curricular. Seja lá o que for discutido, é muito interessante que o diretor apresente o caso a esses demais participantes que não têm, né, totais conhecimentos da realidade escolar. Tudo bem? Então vejam, quando a escola precisa de uma, né, um grupo da escola precisa tomar uma decisão, pode acionar o conselho para que se reúna, né? Então ele tem essa função consultiva, né? Função fiscal, de analisar tudo que diz respeito à fiscalização na escola, se os procedimentos estão funcionando corretamente, tanto do ponto de vista pedagógico, quanto até mesmo financeiro, né? Por exemplo, uma análise sobre se aquilo que foi definido no projeto político-pedagógico está dando certo, está funcionando, isso também é uma natureza fiscal. E deliberativa é decidir, quando o conselho decide alguma coisa, quando as pessoas dizem, quando todos que participam falam, vamos decidir nesse caminho. Então vai se construir alguma coisa, vai se reformar, não vai reformar, vai afastar determinado professor, vai contratar professor, vai repensar o currículo, então tudo isso vai tomar alguma medida para que se elimine a violência na escola, para que se elimine o bullying na escola. Então tudo isso gera uma decisão. Essa decisão é a deliberação, que é gerada dentro do conselho. Por isso que nós falamos que ele tem uma função deliberativa. Tá? Uma coisa que normalmente acontece também é a construção do projeto político-pedagógico dentro do conselho. Nem sempre é assim. Algumas escolas fazem uma reunião informal com membros da comunidade, tudo que são escolhidos, que são convidados, e muitas vezes no âmbito do conselho, o que pode acontecer de um lugar para o outro. Acontece que o conselho fica um pouco mais difícil, porque o conselho é eleito no começo do ano, normalmente. Normalmente no começo do ano. E geralmente ele vai funcionar de um ano para o outro. Né? De um ano para o outro. Então, se bater no período do projeto político-pedagógico, que pode ser de repente de 2 em 2 anos, ou que seja anualmente, se bater no período do projeto político-pedagógico, aquele conselho pode sim participar. Então, normalmente o conselho e os estatutos funcionam assim: os participantes vão ser eleitos, vão ser escolhidos pela comunidade escolar, os representantes, vão fazer parte do conselho, iniciar as atividades no começo do ano, vão terminar o ano e depois vão poder ficar por mais um ano. Vai poder haver uma recondução dos mesmos participantes por mais um ano. Tá bom? Bem, o que mais que a gente tem de importante? O conselho pode agir assim, pode deliberar com base em quê, Vinícius? Com base em nada? Com base na sua própria vontade? Não. Tem que tomar muito cuidado, tá? Porque o conselho, quando vai deliberar, ele precisa seguir regulamentações. Ele precisa... O funcionamento do conselho vai seguir o quê? Então, segue, olha lá. Pode seguir o PPP, Projeto Político Pedagógico, leis estaduais ou municipais, dependendo se a escola é da rede estadual ou municipal, leis estaduais ou municipais. Regimento escolar tem que seguir também. Então não pode simplesmente decidir com base nas suas próprias vontades. Tem que primeiro olhar para esses documentos, para essas leis. Então, regimento escolar. Tem que analisar lá o estatuto do conselho, o que se permite, o que nos permite. Dentre outras leis, como por exemplo a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, etc. Então, as atividades do conselho, as decisões, as deliberações, tem que sempre olhar, né, para as possibilidades. A lei, como nós falamos na aula anterior, a lei, as orientações, as regulamentações nos trazem possibilidades de ação. E dentro da gestão democrático-participativa é preciso olhar para essas possibilidades, né? Perceber quais são essas possibilidades, tudo bem? Tá aí então o trabalho do Conselho Escolar. Agora, cada sistema vai ter o seu estatuto,
e vai criar no estatuto para o conselho e vai também no regimento das escolas definir o que compete aos conselhos escolares, tudo bem? Então os regimentos normalmente já vão dizer o que compete ao conselho, o que o conselho tem que decidir, por quê? Porque a hora que aquela situação aparece, ela é encaminhada diretamente para o conselho escolar. E é bem interessante participar do conselho escolar, é bem interessante as discussões, quando ele é sério, as discussões são realizadas sempre para trazer melhorias e soluções, né, para agilizar as soluções dentro da escola. O conselho é um órgão muito importante para isso. Bem, conselho de classe, esse é um outro conselho, nós vimos o escolar, agora e o conselho de classe? O conselho de classe tem algumas diferenças. Primeiro porque, normalmente, quem participa do conselho de classe? Os professores e coordenadores, pedagogos, orientadores, né? Normalmente são eles. E a ênfase do conselho de classe é mais nas questões de ensino-aprendizagem. A ênfase está aqui, ó. Questões de ensino aprendizagem, ok? Então, ênfase normalmente nas questões de ensino-aprendizagem. Bem, Vinícius, o que nós temos aí de importante, né, nessas questões de ensino-aprendizagem que são discutidas no âmbito do conselho de classe? O conselho de classe vai, então, né, a intenção dele é discutir a vida escolar do aluno. Essa é a intenção. Por que as pessoas se reúnem ali, os profissionais se reúnem? Justamente para discutir a vida escolar de cada aluno. Então a gente pode colocar assim como intenção, porque eu vou falar ali que nós temos, na verdade, vários objetivos, mas uma intenção é essa. Então, discutir a vida escolar do aluno. Agora, isso quer dizer o quê? O que o aluno progrediu, quem regrediu, o que falta para, né, o que a escola espera do aluno, o que ele atingiu, o que ele não atingiu. Está aqui. Agora, é um espaço de discussão, é um espaço em que as pessoas estão umas juntas com as outras, não é? Para discutir, para definir ideias e tudo mais. Então, o que vai acontecer? Com base no que se percebe, né, principalmente numa visão, numa concepção atual de educação, quando o aluno fracassa, eu não posso simplesmente dizer a culpa é dele que não estudou. Não, a gente acaba discutindo, né, se a metodologia é adequada, se o calendário, as atividades foram adequadas, se houve um apoio ao aluno para que o rendimento dele fosse positivo, se a aula do professor está tendo qualidade ou não, se a avaliação está realmente cumprindo seu papel, está sendo cobrado aquilo que foi ensinado, a forma como isso está sendo cobrado. Então ele acaba se tornando um espaço de discussão ampla em torno dos processos de ensino-aprendizagem e principalmente em torno das concepções de educação, né? Como a gente compreende, como a escola tem entendido a educação. E obviamente que se traz à tona aí regulamentações, ideias, os marcos que já foram trazidos pelo projeto político-pedagógico. Tudo bem, isso aí todo mundo fala, tranquilo. Agora, o que vai acontecer? Conforme essa discussão em torno da vida escolar do aluno vai sendo realizada, e aí outras questões vão sendo colocadas em pauta, essa discussão aqui, o interessante é que ela evolua para uma formulação de propostas. Então, o que nós vamos fazer, então, para melhorar essa situação, para ajudar o aluno, para melhorar as condições de ensino-aprendizagem dentro da escola? O que nós vamos fazer? Vamos formular o quê? Propostas. Então a gente pode ter propostas em várias áreas. Por exemplo, nós podemos começar a rediscutir a questão da metodologia, de repente uma proposta metodológica nova, o que envolve também uma nova proposta, talvez, didática. Nós podemos discutir se a escola está tendo ou pode, de repente, ter um relacionamento melhor com a comunidade, com os pais e com os alunos e até mesmo com os professores, né, nessa interação. Então, será que as relações, essa relação, né, vou colocar aqui, ó, relação mútua
pais, alunos e professores. Será que ela está existindo? E se ela existir, será que não é melhor para o rendimento do aluno? Pais, alunos e professores. Então, talvez seja o caso de construirmos, né, essas relações. O que mais que a gente pode construir? Projetos, propostas pedagógicas. Então, tudo aquilo que possa trazer um benefício, né, um benefício para o aluno, para o rendimento escolar, para o trabalho escolar, ó, por exemplo, integração da equipe pedagógica. Às vezes os professores integrados, realizando projetos, trabalhos interdisciplinares, de repente isso pode melhorar também, né, a atmosfera ali de aprendizagem, o ambiente, o rendimento, então a integração da equipe pedagógica. Então, isso que é o interessante, ó. Interessante não é simplesmente, porque normalmente, o que as escolas fazem? Aluno tal, esse é problemático. Então eu já falei com a mãe, porque ele tem problema assim mesmo e tal. Tudo cai nas costas do aluno, tudo. É o aluno que tem problema em casa, porque o aluno é pobre, porque o pai tem problemas, a mãe também, sociais, psicológicos. É porque o aluno tem uma doença, é porque o aluno tem dificuldade, é porque ele veio da outra escola, a escola era fraca. Ou seja, sempre culpa do aluno. Na maioria das vezes é assim, os professores estão ali reunidos, um já está olhando para o relógio, já viu, vai mais quanto tempo? Mais uns 30 minutos? Ixi, será que não dá para fazer 25? Ih, eu tenho um compromisso. É assim que funcionam as coisas. Então, na verdade, essa intenção aqui, que é de discutir a vida escolar do aluno, acaba sendo uma intenção, na prática, muito mais burocrática, né? Nós temos que reunir ali, ver quem foi bem, quem foi mal, e normalmente, se for o caso de falta e tudo mais, já ligar para os pais, notificar quem tem que notificar e pronto, vamos embora. Nesse caso, o conselho escolar ele passa a ter uma função muito vaga, muito mais relacionada a uma gestão burocrática. Tudo bem? Então, essas são as características. Agora, eu gostaria que vocês anotassem aí, lembrando, né, que normalmente o conselho se reúne aí num período, uma vez cada por bimestre, né? Sair da frente, uma vez por bimestre. Bem, vamos colocar aí, eu vou falar para vocês com base no Libânio, alguns objetivos. Aí se você quiser anotar, você pode ir parando o vídeo e ir anotando, que eu acho que é interessante anotar. Tá? Então, quais são os objetivos do conselho normalmente? Então, o primeiro objetivo seria diagnosticar os problemas e dificuldades da escola. Olha que interessante, o Libânio já traz. Identificar problemas e dificuldades da escola, não do aluno. Porque isso está impactando na aprendizagem do aluno. Segundo, coletar informações sobre o rendimento do aluno. Terceiro, buscar soluções de maneira criativa e alternativa. Então, buscar alternativas, buscar soluções com base na criatividade. Nem sempre, né, nós temos ali, nem sempre aquilo porque a escola ela também tem um outro problema muito sério hoje, que é fazer sempre as mesmas coisas. Então, sempre foi assim, o aluno fez a prova, tem uma recuperação, o professor vai lá, marca o conteúdo, passa, ele estuda e faz outra prova. Sempre com base na avaliação, no exame, na prova, na nota. Então a escola precisa ser mais criativa nesse sentido. Na hora de se decidir, por exemplo, eu preciso recuperar o aluno, como que eu vou fazer de forma criativa? De repente usando os recursos que tem aí de informação. No momento de se trabalhar o psicológico do aluno, como que eu vou fazer? Então isso tudo exige criatividade muitas vezes. Agora, a criatividade não é algo como todos acham espontâneo, né? Alguém fala, eureka, criei. Não, ela decorre de estudo, de análise, de uma análise sobre as opções que se tem, o que é viável, o que não é viável. Depois, elaborar programas ou projetos de recuperação, elaboração de programas e projetos de recuperação. E depois, identificar por meio de registros os avanços na vida escolar do aluno. O que normalmente se faz por nota, né? Mas a gente pode fazer por frequência, a gente pode fazer por questões disciplinares, registros disciplinares, pela avaliação, pela participação em atividades extracurriculares ou culturais dentro da escola, em atividades esportivas, tudo isso pode ser analisado. Tá bom? Bem,
Um outro grupo aqui, que vai funcionar como uma associação e que é bem importante para a escola, é o Grêmio Estudantil. Olha lá. O Grêmio Estudantil, pessoal, ele precisa, é interessante que a escola incentive, tá? Então é interessante que seja incentivada a formação pela própria escola. Porque o Grêmio Estudantil é um órgão de deliberação, dentro das características dele, é um órgão que tem que, uma espécie de uma associação ali, que tem que agir com autonomia. Então a escola ela incentiva a criação, mas são os alunos têm autonomia para decidir como vai se organizar, como vai trabalhar. Então não pode ter nenhum tipo de imposição ou de direcionamento. Até mesmo um direcionamento ideológico, político. Tá? Então a escola não pode fazer isso. Tem que, na verdade, incentivar os alunos, até mesmo os professores, auxiliando os alunos, ensinando a tomarem decisões democraticamente, a pensar democraticamente, a pensar na justiça social, distributiva, nas ideias criativas, naquilo que traz felicidade para a comunidade escolar. Então, cabe aos professores, não simplesmente, pode ter Grêmio Estudantil e nunca nenhum professor tem o mínimo interesse em auxiliar os alunos para que eles trabalhem melhor, para que eles realmente aprendam a trabalhar dentro do ambiente do Grêmio, né? Então, isso é importante também. Então, a primeira característica é a autonomia. E eles deliberam também, né? Também se reúnem muitas vezes para tomar suas decisões. Então, também, além da autonomia, tem a questão da deliberação também. O Grêmio Estudantil delibera, vamos colocar aqui. Muitas vezes delibera em prol dos desejos ali da própria comunidade de alunos, né? Por quê? Porque é um órgão representativo dos alunos. Ó. Outra característica é isso aqui, ó. Representação. Talvez você não esteja enxergando aqui. Então eu coloquei autonomia. Né? Você pode colocar características. Autônomo, delibera e representa. Então, o Grêmio Estudantil é autônomo, delibera e representa os estudantes. É muito importante a existência do Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil, gente, é tão importante que ele pode influenciar, até mesmo, né, refletir, ele pode refletir, dar ideias, tudo até mesmo projeto político-pedagógico. Então pode também, de repente, auxiliar na confecção, na construção, em eventos que os jovens, principalmente jovens, adolescentes, saibam lidar, né, com eventos culturais, eventos desportivos, tenham ideias para isso. Então eles podem auxiliar também a escola, repensar a escola, repensar a atividade dentro de sala de aula, repensar junto com a comunidade escolar a relação professor e aluno. Então isso tudo é fundamental e por isso que deve ser então incentivado, a existência do Grêmio Estudantil deve ser incentivada. Bem, outro órgão, gente, importante é a APMF, né? A Associação de Pais, Mestres e Funcionários. Antes era somente pais e mestres. Então hoje é essa associação de pais, mestres e funcionários. Uma das funções mais importantes hoje que a PMF tem é discutir questões financeiras. Né? Então, uma das mais importantes é isso aqui, ó, discussão sobre o destino das verbas da escola. Das verbas recebidas. Então é muito importante que também haja uma mobilização em um determinado momento para que se faça uma avaliação diagnóstica do que a escola tem, o que a escola não tem e no que ela realmente precisa investir o dinheiro recebido aí de outros órgãos, outros
independentemente do programa. Então, a PMF, essa reunião de pais, mestres e funcionários, é fundamental também para a escola. Um problema que a escola enfrenta normalmente é quem, né? Porque, por exemplo, abre-se uma conta bancária para receber esse dinheiro, essa conta é no nome de alguém da comunidade. Então, muitas vezes é difícil de encontrar quem queira participar, quem queira se comprometer, quem queira ter responsabilidades dentro do âmbito da PMF. Não é fácil. E depois um outro, gente, que é muito importante, um outro momento democrático na escola, é a eleição de diretores. Então, por que a eleição de diretores é um processo tão importante? Porque nos anos 80, o Brasil passa então por um período de redemocratização. E esse período político de redemocratização vai influenciar a escola, ou seja, vai começar a trazer os ideais democráticos para dentro da escola, como nós falamos na aula anterior, né? Essa influência das mudanças sociais sobre a gestão escolar. Agora, redemocratizar a escola exige uma reflexão muito grande, ou democratizar a escola exige uma reflexão muito grande para saber o seguinte, em que pontos, em que ações, em que procedimentos, né, para que a democratização seja realmente algo eficiente. E um dos pontos importantes foi na eleição de diretores. Por quê? Porque a ideia da eleição de diretores é de superar as indicações políticas. Então a ideia é isso aqui, o objetivo, a superação das indicações políticas. Nós sabemos que tudo aquilo que um político pode indicar se torna vir um cabo eleitoral, né? E ainda é desse jeito. Às vezes tem governador que tem a cara de pau de simplesmente falar, não vai mais ter eleição, o processo agora é por indicação, por causa disso, daquilo, ele vai totalmente contra um trabalho, uma cultura que tá tentando se estabelecer. Então, justamente para superar essas indicações políticas aqui, ó, os diretores seriam mais ou menos representantes políticos em prol da política, em prol das candidaturas, em prol dos interesses de grupos minoritários dentro das escolas. Então a gente precisa lutar contra isso. Se a tua escola não tem a devida eleição de diretores, não tem um processo democrático ou um processo legal que seja, então você, professor, tem que se mobilizar com outros professores e exigir condições diferentes. Bem, o que vai acontecer aqui? A eleição de professores ela é regulamentada por uma lei. Essa lei ela surge dentro do sistema educacional, seja estadual, municipal, e isso vai acontecer dentro de um colégio eleitoral. A eleição vai ocorrer dentro de um colégio eleitoral lá de diretor. É para o cargo de diretor. Esse colégio eleitoral ele tem duas situações. Ou ele pode se restringir a um determinado grupo, então ele pode ser restrito, ou ele pode ser amplo. Se ele for restrito, ele vai permitir, por exemplo, a participação só de professores e coordenadores. Então, quem vota, né, nas eleições de diretor? Só professor e coordenador. Agora, depende da lei que cria o processo de eleição de diretores no âmbito municipal ou estadual. Se for restrito, já vai lá, está prescrito quem pode participar. Se for amplo, é toda a comunidade escolar. Técnicos, funcionários, pais, alunos, professores, toda comunidade escolar. Ok? Então é bem importante entender isso, por quê? Porque essa lei que institui a possibilidade das eleições e que regulamenta o colégio eleitoral, às vezes ela pode estar também meio viciada, ser meio tendenciosa, isso tem que ser analisado, tem que haver uma análise muito séria com relação a isso. O ideal é isso, gente, o ideal é que se tenha eleição de diretores, mas nós temos formas, né, de escolha de diretor. Por exemplo, nós temos a primeira que nós vimos ali, que é interessante, que nós precisamos superar. A gente tem diretor
indicado pelo poder público. Isso aqui a gente tem que correr atrás de acabar com isso. Não há mérito algum nisso aqui normalmente. Professor indicado pelo poder público. Essa é uma situação. A outra situação que nós temos é o professor que chega ao cargo por plano de carreira. O que é um problema também. É o que no Brasil já não acontece tanto. Por quê? Porque não existe, em muitos estados, não existe plano de carreira. Então plano de carreira. Então, consequentemente, acaba sendo algo deficiente no Brasil. O processo é interessante, né, que seria o diretor de carreira. Mas o diretor de carreira, no Brasil, acaba tendo essa dificuldade, né? No Brasil, há uma falta de planos de carreira no país. Vamos colocar assim, vários estados. Em vários estados. Depois a gente tem aquele diretor que ele é aprovado em concurso público. Há também essa possibilidade. Eu não sou muito a favor desse aqui, não. Porque a gente sabe que no Brasil quem faz concurso público se acomoda e dificilmente há uma fiscalização. A pessoa às vezes passa em concurso só para se aposentar bem. Infelizmente é assim no nosso país. Eu sei que, né, vocês que estão aí vão fazer concurso público, eu sou a favor do concurso público também para muitas outras áreas, mas para um cargo como diretor já não sou a favor. Justamente, depende muito da intenção de cada um, né? Então, se no Brasil mudar a cultura e haver uma fiscalização maior, aquela pessoa que passou no concurso, ela tem uma fiscalização periódica, séria, que pode tirá-la dali se ela não estiver agindo corretamente, aí sim, tudo bem, né, vai pelo mérito. Mas, mesmo assim, é um pouco complicado, né? Um pouco no Brasil, normalmente há uma certa malícia em torno disso. Até o Estado, que às vezes, né, tem interesse em fazer o concurso público, já tem de repente já pensa em algo malicioso já e tudo mais. Depois tem aquele diretor que é indicado em listas, que são tríplices ou sextuplas. Então, diretor indicado em listas tríplices ou sextuplas. Ok? Então é assim, a comunidade escolar vai lá e indica, né, 3 ou 6 nomes. E aí o Poder Executivo vai deliberar qual escolhe. Vai decidir lá qual vai escolher. E depois, por eleição democrática, que é o que nós vimos, né? Eleição, processo democrático, que é o que a gente estava vendo. Então, aqui tem uma lei que regulamenta esse processo todo, essa lei é criada no âmbito do sistema de ensino. Tudo bem? Então, pessoal, aqui nós vimos esses ambientes. Você, de repente, pode ter outros. Você pode, de repente, ter algum conselho, que seja o conselho cultural da escola, né, conselho cultural e de eventos. De repente, você pode ter na tua escola um conselho desportivo. De repente, você pode ter na tua escola um conselho ou um grupo ou né, de formação continuada do professor. Então, isso tudo depende muito da criatividade e da organização da escola. Agora, uma vez criados esses conselhos ou esses grupos, é importante que tenha um estatuto, é importante que tenha a participação dos órgãos responsáveis pela estrutura dele, e é importante que ele tenha legitimidade, ou seja, que ele tenha sido criado, escolhido, estabelecido num processo legal, num processo constitucional, num processo respaldado pela lei e principalmente democrático. Tudo bem? Então, nós vimos mais um conteúdo aí, você pode acessar o material complementar e vamos para mais uma aula. Um grande abraço, pessoal, até mais.